Esse aqui tem um texto enorme, né? Mas eu escolhi esse problema pelo fato de que eu quero mostrar com esse problema novas aplicações da termodinâmica. Isso aqui é uma aplicação clássica da termodinâmica a um sistema biofísico, né? A biofísica, na verdade, é uma grande usuária da termodinâmica. É importantíssimo para a biofísica o resultado da termodinâmica. Muito bem. Então, nós vamos aqui entender qual é a termodinâmica da produção de energia no interior de um músculo de um animal qualquer, né? Então, o músculo pode ser modelado como uma célula combustível, produzindo trabalho a partir do metabolismo da glucose. Então, o metabolismo da glucose está representado pela reação. E a primeira coisa que eu peço para você é determinar os valores de ΔH e ΔG para essa reação. Isso aqui é brincadeira de criança, né? Você vai usar os dados tabelados, não é? E o ΔH e o ΔG vão ser o ΔH necessário para a produção dos produtos da reação menos o ΔH necessário para produzir os reagentes. A mesma coisa para o ΔG. E essas quantidades são tabeladas. Você tem lá a entalpia de formação e a energia livre de Gibbs de formação de uma série de compostos. Isso está lá num apêndice lá do nosso livro. Eu vou lhe mostrar um desses aqui. Pegar, por exemplo, o ΔH. Então, você pega 6 vezes a entalpia de formação do dióxido de carbono, que é menos 393,5 quilojoules. Tá certo? A formação da água, a entalpia de formação da água é menos 285,8. A entalpia de formação da glucose é menos 1.273. Então tem aqui um menos, porque ela é um reagente, né? Menos 1.273. Tudo isso em quilojoules. Oxigênio é uma substância pura, então é uma substância que já está no seu estado elementar. E essa coisa aqui dá menos 2.803 quilojoules. Faça a mesma conta para a energia de Gibbs, 6 vezes a energia de Gibbs de formação do dióxido de carbono, mais 6 vezes a energia de Gibbs de formação da água, menos a energia de Gibbs de formação da glucose, e o resultado é esse que aqui está. Isso significa, Eric, que o trabalho máximo que eu posso retirar dessa reação, trabalho de outra natureza, é esse aqui. Veja que o ΔG é negativo, significa que eu tenho energia à disposição para fazer alguma coisa, né? Então, esse é o item B, se não me engano. Qual o valor máximo de trabalho que o músculo consegue realizar para cada mol de glucose consumido? Isso é exatamente o ΔG, tá certo? E o sinal de menos significa que a energia de Gibbs diminuiu. Quer dizer, então eu posso realizar trabalho. Se o ΔG tivesse aumentado, significa que eu tenho que injetar trabalho, não é? Esse é o balanço de energia. Então, o trabalho máximo de outra natureza é igual ao módulo de ΔG, ou seja, 2.879 quilojoules. Essa é a parte conceitual propriamente dita, tá certo? Eu estou aqui relembrando os resultados que nós obtivemos. Agora, nas condições ideais, disse aqui, qual a quantidade de calor que é absorvida ou expelida pelos reagentes durante o metabolismo de 1 mol de glucose? Essa é uma questão delicada. Você vê que o ΔH é em módulo menor do que o ΔG, o que significa dizer que nesta reação existe um aporte de calor vindo do ambiente
né, que vai favorecer a produção de trabalho de outra natureza. Exatamente a diferença entre esses dois aqui. Portanto, o calor que entra isso aqui é calor que entra, né? 76, não estou vendo aqui a diferença, né? 76 quilojoules. Outra vez, lembre da figurinha que eu fiz? Eu fiz uma figurinha onde tem lá o trabalho de outra natureza gerado pela reação, o ΔU, qual é a variação de energia interna, né? E o ΔH, e aí para que isso componha o trabalho que eu estou realizando é necessário que eu receba calor do ambiente. Eu recebo calor de graça porque o próprio ambiente me ajuda, ele me dá energia de graça, e a energia que ele me dá de graça é essa aqui. Muito bem. E é claro, isso aqui é calor que o sistema recebe do ambiente. Ele recebe do ambiente porque ele consegue realizar um trabalho maior do que a variação de entalpia que está envolvida na reação, né? Então esse calor entra no sistema. Aí no item D, eu peço para você usar o conceito de entropia para justificar a direção do fluxo do calor. Vamos supor que eu não saiba o resultado do item C. Aí não tem outro jeito, aí eu vou ter que... Então eu posso determinar qual é a variação de entropia do sistema, que foi exatamente o que você fez, se você não copiou o ΔG da sua tabela, né? Então você, ΔS desse sistema vai ser, de novo, a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. E isso aí dá 262 joules por Kelvin positivos. Ou seja, os reagentes têm uma entropia, os produtos têm uma entropia maior do que os reagentes. Logo, se a entropia do sistema aumentou, é porque ele recebeu o calor. Então, a variação, o sinal da variação de entropia me diz imediatamente para onde é que foi o fluxo de calor. Foi do ambiente para o sistema. E, aliás, se você fizer a conta aqui, multiplicar esse ΔS pelo T, você vai encontrar, eu fiz a conta, dá 78 quilojoules, quase aquilo lá. Aí é um erro numérico que está associado aos valores da tabela, etc. Aí a parte final... Sim, como mudariam as respostas aos itens B e C se a operação do músculo não ocorresse em condições ideais? Condições ideais... Não, condições ideais é que não há geração de entropia nova. É essa que é a condição ideal, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter menos energia saindo como trabalho, que o trabalho máximo vai ser menor do que isso aí. Em compensação, Eric, menos calor tem que entrar, né? Tá certo? Então, esses dois números vão ser menores nessa situação. Mas, e o ΔH e o ΔG? O que muda neles? Não acontece nada. Por quê, Alan? São funções de estado. Portanto, não importa se houve criação de entropia nova ou não, o ΔH será sempre o mesmo. Tá? Mesma coisa para o ΔG. E aí vem a brincadeira de verificar se essas restrições impostas pela termodinâmica estão sendo verificadas, né, na realidade física. Então, aqui está a realidade, como é que acontece isso dentro de uma célula. Então, aqui está o texto. O metabolismo da molécula de glucose ocorre em várias etapas, resultando na síntese de 38 moléculas de trifosfato de adenosina. Então, são 38 moléculas de ATP que são geradas nesse metabolismo, a partir de ADP e íons de fosfato. Quando o ATP se quebra em ADP e fosfato, ele libera energia. Então, essa energia que está sendo liberada aqui pelo metabolismo da glucose, ela fica armazenada nesse ATP e ela é utilizada pelo músculo. Para ser utilizada pelo músculo, tem que haver uma outra reação que quebra o ATP, transforma ele em ADP. Acho que você deve ter visto isso no seu ensino médio. Então, quando o ATP se quebra em ADP e fosfato, ele libera energia que é usada numa variedade de processos importantes, incluindo a síntese de proteínas, transporte ativo de moléculas através de membranas celulares.
e contração muscular. São os três processos elementares importantes que são alimentados pela energia que foi, em princípio, gerada pelo metabolismo da glucose. Tá certo? No músculo, a reação ATP, dando ADP mais fosfato, é catalisada por uma enzima chamada miosina, que é ligada a um filamento muscular. Então, essa reação tem um catalisador, que é essa enzima, ela fica pregada num filamento muscular. Quando ocorre a reação, a molécula de miosina puxa o filamento que lhe é adjacente, causando contração muscular. Então, se eu quero contrair o músculo, o que eu estou fazendo é emitindo um comando que faz com que o ATP se transforme em ADP, catalisado pela miosina, e ela é que é responsável por essa contração que eu estou exercitando aqui. A força que ela exerce, então a força exercida por essa molécula, por essa miosina, é da ordem de 4 piconewtons. O que significa esse prefixo aí? 10 a menos 12. Isso aqui é 4 vezes 10 a menos 12 newtons. E age ao longo de uma distância, quer dizer, contrai o músculo de uma distância que é da ordem de 11 nanômetros. Mas o que é um nanômetro mesmo? 10 a menos 9. A partir desses dados e dos resultados acima, calcule a eficiência de um músculo, isto é, a razão entre o trabalho efetivamente realizado e o trabalho máximo permitido pelas leis da termodinâmica. Bom, o trabalho realizado pela miosina é facílimo de calcular, né? Por cada molécula de miosina. É o produto dessas duas coisas, força vezes distância. Isso aqui vai dar 10 a menos 21, né? Eu boto mais um aqui, dividido por 10, dá isso aqui, né? Muito bem. Agora, eu quero comparar isso com o trabalho máximo produzido pela quebra do ATP. Ora, nós determinamos qual é o trabalho máximo produzido pela combustão de cada molécula de glucose. Cada molécula de glucose gera 38 ATPs, tá certo? Então, se eu dividir isto aqui por 38, eu tenho quanta energia está, em princípio, armazenada em cada ATP desses que foi criado, por mol. Então, eu tenho isso aqui, de novo, 38 moléculas vezes o número de Avogadro. Então, nós vamos ter... A termodinâmica nos diz que o trabalho máximo que pode ser realizado pela quebra do ATP vai ser aquele trabalho máximo por mol de glucose dividido por 38 vezes o número de Avogadro. Isso é uma conta. Essa conta dá isso que aqui está. Certo? Então, isso aqui é o que acontece com a quebra de cada molécula de ATP, né? Então, você tem 38 nessa brincadeira. Aí, essa eficiência a que eu estou me referindo seria o quociente entre esses dois números. Então, esse é o que é de fato realizado. Isso aqui é o que a termodinâmica diz que é o máximo que eu conseguiria realizar. E aí... Quanto é que dá isso? Para ter um menos 19, dá 0,44, dá da ordem de 30%, né? Que é a eficiência, portanto, a conta que eu fiz dá 35%, que é o máximo que é a eficiência dessa transformação. Bacana? Aprenderam muita coisa aqui de biofísica aqui nesse problema? E o que acontece com o resto, hein? Ele vai em forma de calor? Na verdade, ele ajuda a regular. Nós somos seres homeotérmicos, né? Esse déficit aí está ajudando a regular a nossa temperatura interna, né?
Muito bem, qual é o próximo? Número 4.